Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica. Daqui é o Cirilo Luís. Mais um vídeo aqui da rúbrica, ou série de hoje nos playoffs. E será o último. Será o último. É verdade que ainda falta uma equipa para se qualificar diretamente, uma equipa do lado oeste. Só que vai ser até a última, não é? Só se saberá na madrugada de segunda-feira, embora está bem encaminhado para ser os Toronto Raptors. Não só por causa da questão de atualmente estarem em sexto lugar atualmente, como também o último jogo vai ser contra os Brooklyn Nets. Por isso, muito provavelmente serão eles a última equipa a se qualificar diretamente aos playoffs, mas eu não vou fazer vídeo sobre eles já, na altura que eu estou a gravar domingo de manhã, porque é preciso de oficialização, digamos assim. E como isso só vai acontecer na segunda-feira não vai dar jeito para gravar sobre isso e depois, entretanto, devo começar a planear a fazer os vídeos das guias da off-season das 30 equipas. Uh, Começar lá está para equipas nomeadas no play-in. Por isso, pronto, nesta rubrica, atenção, só faltou uma. Queria tentar, estava naquela questão de como lá está, sabem, disse no início, queria fazer lá está das duas equipas, mas pronto, faltou uma apenas para fazer aí dos Toronto Raptors. Mas pronto, mesmo assim, basicamente o objetivo está feito, fazer destas, e esta é, lá está, os Atlanta Hawks são a 11ª equipa a se qualificar diretamente, coisa que eu tinha pedido, lá está, para quem, acho que malta viu, lá está o vídeo dos Timberwolves, eu tinha pedido que os Hawks podiam ter ganho aquele jogo contra os Cleveland Cavaliers, não é? Acho que foi na sexta-feira, coisa assim, porque aliás já estavam com essa vitória, iam se qualificar basicamente diretamente para os playoffs. Não aconteceu, mas ganharam desta vez lá está, contra a equipa de Cleveland. Tinham basicamente um back-to-back, vamos dizer assim, de jogos, e eles ganharam este jogo e até fez com que os Cavs também não tinham hipóteses de estar de atingir, digamos assim, o terceiro lugar, e assim os New York Knicks ficaram confirmados como, lá está, como equipa do terceiro lugar. Sobre os Atlanta Hawks, foi uma época que houve ali aquela questão da off-season, que acho que a maioria da gente, ou até diria quase unânime, toda a gente gostou da off-season dos Hawks, não é? Que foram buscar o Porzingis, foram buscar o Nick Alexander Walker, tiveram a renovação de Dyson Daniels, que nem foi assim muito caro, vamos dizer assim, não foi assim overpay o Dyson Daniels, tudo muito giro, só que depois, entretanto, tivemos a questão do Trae Young, não é? Que só jogou, para além de ter sido, primeiro, para além de ter sido trocado, foi a questão de, no início da época as coisas não estarem a correr bem para o lado dos Hawks com ele em campo. Aliás, ele tinha nos primeiros 4, antes do jogo que se lesionou contra os Brooklyn Nets, nos primeiros 4 jogos só ganharam um, que foi curiosamente contra os meus Orlando Magic. Os outros jogos, por exemplo, perdeu contra o KC, mas pronto, é o KC, mas perdeu contra o Chicago. É verdade que foi na fase de Chicago, que tinham 4 ou 5 vitórias seguidas, ao estar na primeira semana, e perdeu no primeiro jogo contra os Raptors, mas foi uma coça de 118, 138. Depois o Trae Young esteve fora e a equipa até foi ganhando jogos, que até houve uma sequência em 7 jogos, ganharam 6, digamos assim, nessa sequência que o Trae Young falhou jogos, ali principalmente novembro até meio de dezembro, quando a Trae Young regressa no jogo contra a Charlotte, dia 18 de dezembro, a equipa perde esse jogo, depois no jogo seguinte não jogou contra os Spurs, que a equipa também perdeu, curiosamente, mas não jogou porque era back-to-back. Depois seguiu duplo jogo contra Chicago, Miami e New York Knicks, em que os Hawks perderam esses jogos todos. E depois voltou a ter outra lesão. Com este, que depois lá está, com este cenário, os Hawks realmente, não é? Não estou a dizer que a culpa era do Trae Young, não é? Não, quer dizer, o Trae Young nesta época realmente, pelos Hawks ainda por cima, se vamos ver os números, pronto, já a amostra é pequena, são 10 jogos apenas, mas só estava a ter 19 pontos de média, 9 assistências de média,
lá está, até estava a ter o segundo pior registro de assistências da sua carreira, digamos assim. Pior, só se sou lá está, da ano do rookie. Estava a lançar apenas 41% de campo, 30% de triplo, e isto não beneficiava nada a seu favor. E para além disso, claro, as questões defensivas que nós todos sabemos, a grande lacuna defensiva que é o triângulo. E depois a questão é que durante essa fase, a equipa, lá está, quando não havia triângulo, claro, para além de ganhar jogos, também havia a questão da equipa, obviamente, a nível de rating defensivo, estava melhor, porque quem se beneficiou com esta ausência do triângulo foi o Nick Alexander Walker, que, claro, Nick Alexander Walker tem melhores características defensivas que o triângulo, como toda a gente sabe. Mas também havia uma coisa interessante, que era no rating ofensivo, a equipa sem triângulo, até a questão da segunda lesão que ele teve nesta época, também estava melhor sem triângulo do que com triângulo. E isto soltou assim um pequeno coisa, não é? E para além disso, já havia rumores de troca do triângulo, já não era só na altura da sua segunda lesão na época, lá está, em dezembro, já se ouvia falar já no verão passado. Porquê? Por causa da questão da sua situação contratual, em que Triang e o John Tata Walks não chegaram a acordo para renovar, em que o Triang exigia o máximo, digamos assim, já os Walks não queriam dar, não consideravam Triang um max player, vamos dizer assim, de dar o contrato máximo a ele, e depois se assim, pronto, vamos ver se para o ano, não é? Ou durante a época, podem chegar a acordo. Depois, com estes acontecimentos, fica complicado, e porque depois há a questão do triângulo, por exemplo, ele para o ano tem a player option, não é? Ou seja, ele podia ser jogador livre, e isso força um bocado os jogos a ter que tomar umas decisões para esta época, e depois chegaram ao fim de, ok, na altura de Natal, mais ou menos, ou início do ano, tomar a decisão, pronto, vamos ter que meter o triângulo no mercado até que chegar esta proposta dos Wizards, que muita gente criticou, mas eu sinceramente eu acho que o mercado da NBA é um bocado isto. A pessoal não se pode guiar muito nas trocas de Michael Bridges ou do Desmond Bain. Pronto, os Rudy Gobert, foram 5 picks, mas o Rudy Gobert, por um lado, até percebo, digamos assim, porque realmente é o Rudy Gobert, mas o pessoal não se pode guiar. Pá, do Michael Bridges já foram 5 picks primeira ronda, mais uma swap, que foi para mim, continuo a achar que foi overpaid. Mesmo o Desmond Bain, que a malta, e tal, mas Desmond, sei que mas sim, mas o Desmond Bain, malta, apesar de os Memphis Grizzlies levaram com o contrato do KCP, do Cole Anthony, não sei o que mais, mesmo assim eles pagaram 4 picks primeira ronda, mais uma pick swap, e é o Desmond Bain. O Desmond Bain, como se viu esta época, pá, não é um jogador, por exemplo, para estar nas questões do All-Star, não é? E quando chega a valores de 4 ou 5 picks, ou és tipo Rudy Gobert, que pode não ser um jogador All-Star, embora Rudy Gobert já foi All-Star, mas é um jogador, um defensive player, lá está, crónico, digamos assim, de estar nas candidaturas, ou seja, numa área, numa zona de jogo, é dos melhores da liga, ou do mundo, do mundo, claramente, e pagas alto por isso, mas agora estes jogadores tipo Michael Bridges e Desmond Bain, que em equipas mais contenders são opções terciárias, como estamos a ver nesta época, terciárias, não são nem primárias, obviamente, nem secundárias, são terciárias. E a questão do triângulo, que também já está a saber que ele não é uma opção primária, porque pronto, é um jogador que tem atenção, um enorme talento ofensivo, verdade, e que pode ser um playmaker, mas depois no lado defensivo, coisa, e realmente fica complicado construir à volta do triângulo, vamos dizer assim. Fica muito difícil. Os jogos já tentaram DeJounte Murray, os jogos já tentaram esta época, lá está com o Nick Alexander Walker. Também trouxeram Porzingis, mas Porzingis, que também já iremos falar de um bocado, teve os tais míticos problemas físicos. Ou seja, eles tentaram ali muita coisa que chegaram a um ponto que não dá. E depois, o seu contrato, lá está, ia acabar também, e o seu valor de mercado do Triângulo estava baixo por causa da época que estava a acontecer, não é?
Pronto, a questão da lesão, mas acho que a lesão não foi uma coisa que realmente baixou muito o sabor do mercado, foi mais o contrato e foi mais o momento, e depois foi tudo um efeito bola de neve, a equipa dos Bucks estar a melhor a jogar sem ele do que com ele em campo, e a época em si do Trae Young, apesar de ser só 10 jogos, mas não estava a ser nada de especial, aliás, estava a ser muito provavelmente a pior época da sua carreira, vamos ser sinceros. E isso tudo não ajudou a favor do Trae Young, que depois acabou a vir os Washington Wizards, que basicamente uh, trocaram pelo CJ McCollum e o Corey Kispert, basicamente pegar no contrato do Trae Young e dividir, com licença, a dividir por dois, não é? E assim os Atlanta Hawks ficam com o CJ McCollum, que também é um contrato expirante, e depois ficam com o Corey Kispert, que basicamente é um atirador, não é? Embora tenha um contrato, não é um contrato expirante, é mais longo, mas não é assim um mau contrato, vamos ser sinceros. O Corey Kispert não é assim um mau contrato, que até se os Hawks querem trocar no verão ou na trade deadline do próximo ano, não será assim muito, muito difícil. E porque lá está, o Corey Kispert é um atirador e pode ser que numa época assim mais de lançar 40% e não sei o que sei que mais, até pode ser que haja uma equipa, olha, como por exemplo os Lakers foram para o Luke Kennard e dê qualquer coisa, um contrato expirante e uma pique segunda ronda. Pronto, é um bocado isso. E também por causa da vinda de Corey Kispert também os, e aí eu já não gostei desse move. Os Atlanta Hawks deram o Vit Clash, foi para os Blazers, lá está, mas eu não gostei muito dessa troca, estava a gostar muito do Vit Clash, que era um base não só de criação de lançamento, que lá está, é um dos melhores, mas também tinha a nível de playmaking e isso, coisa que, por exemplo, Kispert não tem. É verdade que a malta pode dizer que no lado defensivo Kispert pode dar mais alguma coisinha com o Crash, mas não acho que é assim em overall muita coisa. Mas pronto. E depois tivemos a questão do Porzingis, não é? Que havia expectativa no Porzingis, só que nesta época, lá está, pelos Walks, só jogou 17 jogos, porque lá está, problemas físicos. É verdade que, e ainda por cima, a época em si, ele estava a ter números mais baixos que, por exemplo, eu estava a fazer, lá está, seja em Boston, seja nos Wizards, e quando digo números mais baixos, não é só a questão a nível de pontos, que pronto, estava-se aí talvez poder-se pensar, mas porque tem o Trae Young, tem uma coisa assim. Embora, sinceramente, estava à espera, porque lá está, quando estava em Boston, tinha o Jalen Brown, tinha o Jason Tatum, tinha o Jrue Holiday e não sei o quê, não é? E mesmo assim estava a ter números interessantes, lá está, 19, 20 pontos. Já aqui nos Atlanta Hawks só estava a marcar 17 pontos de coisa. A eficácia era baixa, 45%. Aliás, tirando aquela primeira época dos Dallas e também em Nova York estava a ter a sua pior porcentagem, lá está, de lançamento, apenas 36% de eficácia de triplo, apenas 36%, ou seja, também estava a ser das suas piores épocas de eficácia de lançamento de triplo, e depois a nível de ressaltos também só 5.1, que é o seu pior registro da carreira, digamos assim, a nível de ressaltos. Blocos apenas 1.3 também, que é um jogador bastado 1,5, 2 de média, e roubos de bola apenas 0.5 também estava a ser dos piores da sua carreira deste registro. E a somar isto tudo, ou seja, que não estava realmente a mostrar assim, a nível de stat lines, isso não estava a impressionar, para além disso, as questões de lesões. Não é? É verdade que nós já estávamos a prever que o Porzingis não ia jogar back-to-backs, é verdade, que também lá está, tinha o tal, podia haver aparecer outros problemas físicos, mas malta, é só 17 jogos. Só 17 jogos, em que, por exemplo, nos últimos jogos que ele estava a fazer, estava a jogar, lá está, 17 minutos ou 9 minutos. Estava com time limit. E chegou a um ponto, os Atlanta Hawks, lá está, também tiveram que tomar a decisão de meter o Porzingis no mercado, na trade deadline, e depois recebeu tal proposta dos Golden State Warriors, que sim, faz sentido para os Warriors, mas os Hawks que receberam foi o Kuminga, não é? E foi o Buddy Hield, que é um contrato entre aspas, expirante, porque na próxima época o Badil não tem contrato garantido. Já o Kuminga tem o próximo ano, próxima época, é team option, que depois os Walks vão ver o que é que vão fazer com ele. Ou seja, foi uma troca realmente que
pá, lá está, também o valor de mercado do Cominga, não, do Porzingis também era muito baixo também e era quase nulo e acabaram por fazer isto aqui. Cominga que é verdade que nos Walks tá, tem uma época ok, não vou dizer que é uma má época ou uma coisa, é o Cominga, é um bocado, tem os flashes daqueles jogos que ele tem feito nos Warriors, sinceramente, jogos que ele às vezes marca, lá está, triplos e não sei o que mais, está bem envolvido na equipa e defensivamente está ativo e não sei o quê, mas depois há outros jogos que anda desaparecido, é um bocado isso. Do que eu tenho acompanhado, embora, vou ser sincero, não acompanhei assim muito desta fase dos Hawks, mesmo aquela fase dos 11 jogos, ou, 11 jogos não, das 11 vitórias seguidas, também não acompanhei assim muitos jogos, nem metade deles, porque lá está, a maioria desses jogos era contra equipas fracas, vamos dizer assim, onde os Atlanta Hawks eram realmente os favoritos, mas lá está, são vitórias, e o que importa é isso, é ganhar esses jogos, não é? Já agora, o Luke Kennard também saiu, lá está, foi para os Lakers também, onde os Hawks tiveram o Gabe Vincent, que lá está, acho que é um base aí, basicamente estava a cumprir o papel, entre aspas, do Vid Clash, tirando a questão do lançamento, mas é mais a questão do ser mais um jogador para a questão do playmaking, assim, a vir do banco. De resto, da equipa, o Landel gostei, que ele também lá está, veio de várias trocas, lá está da deadline malucas, que ia para um sítio, ia para acolá, não sei o quê, que ele estava em Memphis, ia para o Utah, depois disseram que ia para Atlanta, e eu gostei, por acaso, da sua vinda, lá está, para os Hawks. Claro que ele está tapado pelo Onyeka, basicamente, e ele basicamente veio substituir o Porzingis, entre aspas, e aliás, curiosamente, ele está a ter melhor, melhor percentagem com o Porzingis esta época de tripla, embora o volume mais pequeno, está a lançar 39%. Mas gostei, sinceramente, do Landell, e eu gosto de Landell, para a opção, lá está a vir do banco, pós-suplente, tem gostado. Aliás, ele teve o tal mítico primeiro jogo pela equipa, que aliás os Hawks nesse jogo não tinha ninguém como poste principal, porque lá está o Cominga, o Porzingis ia sair para os Warriors, o Onyeka não estava disponível e ele faz o jogo de 26 pontos e 11 ressaltos, foi o seu jogo claramente de carreira, mais 4 abaixos e 5 assistências. Nesse tal jogo que lá está, foi da tal confusão que veio a correr para a Atlanta. De resto, coisas a destacar, lado negativo, obviamente, Rizaché, que aliás, ele neste último jogo contra os Cleveland Cavaliers nem sequer jogou. Um jogador que era titular quase absoluto na época passada, só falhou 2 jogos, tipo, que jogou, mas não era titular, que veio do banco. Esta época houve uma fase que, ou seja, jogou metade da época a titular, outra metade ficou no banco e agora nem jogou. E nos playoffs também deduzo que não vai jogar. É uma época realmente sophomore slump aqui do Isaac, que já na época passada ele foi second team de rookies, sim, concordo, foi no top 10 de rookies, exato, porque ali tinha ali qualidade, nem que seja de 3D player, marcar, lá está, os triplos e defensivamente também. Já esta época tem sido, lá está, mais desilusão e acabou com o Quinn Snyder por o meter pós-trade deadline ou pós-pausa do All-Star, começou a meter como suplente e agora neste jogo nem jogou, vamos dizer assim. Não é neste último, contra os Cavs, neste que a equipa se apurou, no outro anterior nem sequer jogou e também já no jogo contra Nova York só jogou 7 minutos, ou seja, tem perdido claramente o seu espaço na rotação e nos playoffs. Eu acho que também é bem provável que não jogue, ou se jogar vai ser um par de jogos e vai ser poucos minutos, a meu ver. Mas pronto. Já para falar lá está de surpresas, já eu falei lá está da questão até dos esforços. CJ McCollum tem estado bem, só que o CJ McCollum, que atenção, passou a ser titular da equipa. Até foi a tal troca que aconteceu em que o Rizaché passou para o banco e o CJ passou para titular, ou seja, quando o Rizaché passou para o banco, foi o CJ que foi chamado para titular. Ele tem respondido, é verdade, só que lá está, o CJ McCollum é um jogador que, a meu ver,
Também estava a gostar muito da fase dele de ser suplente, mesmo nos jogos, foi no, lá está, pós-troca, estava a gostar disso, e eu acho que é um jogador dotado a isso, é um six-man da equipa. Atualmente ele está a jogar a titular, é verdade, mas é o Juox, uma equipa que já irei falar nas minhas expectativas aqui nos playoffs, mas sim, tem feito uma boa época, sinceramente. Já nos Wizards também estava a fazer uma boa época, vamos ser sinceros, estava a ser das boas coisas dos Wizards e realmente ele agora veio para os Hawks, que também se calhar estava a jogar assim muito bem, que é para ver se ganha um contrato, não é? Ele está a acabar o contrato e também fez coisas, só que lá está, a minha expectativa para o CJ, seja nos Hawks ou noutra equipa qualquer, e deduzindo que os Hawks para o ano querem dar outro passo a nível competitivo, eu acho que lá está, o seu futuro vai ser passar para ser o six-man da equipa. Um pouco como aconteceu lá está no início da sua estadia em Atlanta, depois houve a tal substituição pelo Riz Haché. Por fim, Jalen Johnson, belíssima época, All-Star, estreia a ser All-Star, finalmente uma época totalmente saudável dele. Nas últimas 2 épocas acontecia que no meio da época tinha uma lesão que depois estava a proibir, entre aspas, a sua afirmação, digamos assim, na liga, e agora, finalmente, uma época de afirmação, não só da afirmação de liga, embora já na época passada, a tal primeira metade, fez a sua afirmação, mas esta época foi a sua afirmação como estrela, que realmente belo talento, 22 pontos e meio, 8 assistências, 13 ressaltos e meio, pá, a nível de lançamento triplo, 35% apenas, mas estamos a falar de um jogador que tinha dificuldades nessa questão. Nick Alexander Walker também, para muitos até metem o Nick Alexander Walker à frente do John Johnson na questão do Most Improve, que é verdade que foi um belo improve, mas especialmente na questão do lançamento, está a lançar mais, aliás está a lançar 40% triplo com 8 tentativas e está a ter uma média de 21 pontos, quase 4 assistências e continua a ser um belo defensor, digamos assim. Dyson Daniels, que pronto, já malta no ano passado estava muito do olho nele e ganhou o Most Improve e teve nas All Defensives na First Team e também acho que foi o segundo lugar na corrida do Prémio de Defensor do Ano. Já nesta época, pronto, os seus números baixaram, questão do triplo, agora está lançado a 9%, a época passada está lançado 34%, agora está no seu lançamento de coisa. No lance livre também nunca foi especialista e, por exemplo, a nível estatísticos de roubos de bola, que a época passada tinha 3 roubos de bola e quase um bloco, esta época só 2 roubos e meio bloco, mas mesmo assim ele tem feito ali outras coisas, continua a ser um belo defensor, a meu ver, top 15 da liga, sem sombra de dúvidas, dos melhores defensores, acho que isso é indiscutível, mas também tem estado a ajudar mais na questão de assistências, ele tem subido gradualmente o seu número de assistências, esta época ele fez 6 e depois a nível de saltos tem 7, ou seja, tem contribuído, porque já está a nível de ressaltos, ele não tem estado lançado de triplo, tem estado vindo mais atacar o cesto, aparecendo no Duncan Spot e essas coisas para finalizar jogadas. E é isso, não vou estar aqui a alongar, aliás, já estou a ver o tempo, já estou a avançar muito. Esta equipa dos Hawks, que realmente é uma equipa de grande pace, quarto pace na liga, é verdade que na época passada já eram terceiros, mas acho que esta época realmente, depois sem o Trae Young, era uma equipa de muito recuperações de bola, defensivas, fast break rápidos, transições rápidas. É uma equipa com ataque que é verdade que está em 14º, está a meio da tabela, muito por causa da questão das transições rápidas e que a nível de jogada ofensiva de construção é uma equipa que peca um bocado. E também a fase lá está das 11 vitórias seguidas já era contra equipas fracas, equipas também fracas a nível ofensivo, e a equipa dos Hawks que são o nono a melhor defesa, está no top 10 das melhores defesas, embora não é uma defesa assim muito especial, tem ali bons jogadores a níveis defensivos, lá está Nick Alexander Walker, Dyson Daniel se calhar é um jogador, é, é o grande, é a grande figura defensiva da equipa, o Jalen Johnson também, o Onyeka também, mas tipo, só o Dyson realmente é aquela grande figura, mas de resto, de modo geral, em conjunto, são jogadores interessantes, tipo Cominga também quando dá na cabeça, é um bom momento defensivo, mas é como eu digo, é quando dá na cabeça. O CJ, pronto, já sabemos que o CJ não é assim grande coisa, mas mesmo o Mohamed Guy também também gosto dele, embora esta época não tenha tido
tantos minutos, mas são bons jogadores nesse capítulo, digamos assim, de forma geral, a equipa, e que depois, lá está, aproveitam os deflections, roubos de bola, e depois transições rápidas por ataque, ou mal ganham os saltos, é transições rápidas. É uma equipa que é a segunda equipa com mais tentativas de lançamento, embora a 13ª a nível de eficácia. A nível de triplo, 37% realmente é interessante, estes 37%, com poucos épocas do triângulo, mas também não podemos esquecer que na primeira metade da época tinha o Luke Kennard a lançar quase 50% e o Vit Krejci a lançar 42%. Isso ajuda muito, lá está, mas 46 jogos, aliás, terem esses jogadores a lançar, e são jogadores que, atenção, tinham tempo de jogo, isso, estavam a lançar neste nível. Depois, claro, o resto da época tinha o Neil War 40%, o Keaton Wallace, que também teve ali jogos bem interessantes, a vir do banco, e na fase que a equipa tinha poucos bases, também contribuiu com 39% e meio, e depois lá está o Onyeka Okongwu também com 37,6%, a fazer também muitos triplos. E o próprio CJ também, mas pessoalmente lá está, aquele início da época, eu acho que eles no meio da época eles deviam ser, a nível de porcentagem de triplo, deviam ser das melhores da liga, com o Luke Kennard, David Crashing, eu acho que, yeah. E para além disso, no Alexander Wall, que na altura já estava a lançar muito bem. A nível de assists, é a melhor equipa, yeah, porque Jalen Johnson, o Trae Young, pronto, os seus 10 jogos, continua a fazer 10 novas assistências, mas é como eu digo, foi muito Dyson Daniels também, que lança menos e passou mais, e o Jalen Johnson que também deu um salto de criador primário da equipa, embora eu acho que para um nível de uma equipa que se quer dar um salto, acho que não é suficiente. E já irei falar sobre isso. E depois, pronto, o próprio Nick Alexander Walker também deu um bom contributo nessa questão. Agora, playoffs, muito provavelmente não, está confirmado, vai ser contra os Cavs. E tal como eu falei no vídeo dos Cavs, é por isso que não vou alongar muito nesta parte, acho que os Cavs ganham. Porque esta equipa dos Hawks pode ser muito engraçadinha, é verdade, mas a nível de qualidade individual e até experiência, vamos dizer assim, fica curto. Epá, podem dizer, mas Nick Alexander Walker tem nos Timberwolves, sim, mas Nick Alexander nos Timberwolves era suplente, era se calhar o sexto, sétimo, oitavo jogador mais utilizado, provavelmente o sétimo, não é? O Naz Reid é o sexto. Agora é titular e é provavelmente a segunda peça ou terceira peça do ataque da equipa. É totalmente diferente aqui o contexto. Tem mais uma questão de responsabilidade, mais níveis de responsabilidade em cima dele. E por isso, lá está, tem a experiência, é verdade, mas uma coisa é ter a experiência de seres o suplente, lá está, em Minnesota, outra coisa é agora seja o titular da equipa, não é? Em Minnesota jogavas, lá está, 20 minutos, 25 minutos, agora estás a jogar quase 35 minutos. Então nos playoffs, sim, é capaz de subir para 36, 37 minutos. É totalmente diferente o peso da responsabilidade na equipa. O próprio Jalen Johnson, que, por exemplo, não esquecer, como eu disse, nas últimas 2 épocas ele lesionou-se, e esta vai ser a primeira vez os playoffs do Jalen Johnson, assim como titular até, porque aliás em 21, 22 e 22, 23 ele era jogador de garbage time, era suplente e jogava 4 minutos, 9 minutos, não era assim muito. Agora temos estes primeiros playoffs do Jalen Johnson, não é? O Onyeka, primeiros playoffs a ser o pós-titular, que também pode pesar um bocado. Nos outros jogos, lá está, nos outros anos, tem jogado, é verdade, e com alguns minutos, mas era na casa dos 20 minutos, agora vai jogar, lá está, na casa dos 30 e qualquer coisa minutos, não é? E é diferente, é o tipo de responsabilidade nesta equipa. Ok, tem o CJ, é verdade, que dá essa questão de experiência, mas por exemplo, Corey Kispert andava nos Wizards, não é? Como nós sabemos, pronto, os Kuminga nos Warriors, ok, mas nos principais jogadores não há assim tanta experiência realmente na equipa, mesmo o próprio Dyson Daniels, lá está, a mesma questão, Dyson Daniels, a última vez que jogou playoffs foi nos Pelicans em que jogava garbage time, esta vai ser a primeira vez que vai jogar playoffs realmente a sério, a titular 30 e tal minutos, e vai pecar um bocado essa questão, porque, por exemplo, do outro lado dos Cavs temos Donovan Mitchell, temos James Harden, tem Max Struz, tem o Jarrett Allen, tem Evan Mobley, tudo malta que já jogou playoffs a titular com muitos minutos, isso então James Harden, Donovan Mitchell, meu Deus, já jogaram em vários
em vários contextos, não é? O próprio Dean Wade também, ou seja, tem muita gente realmente competente, digamos assim, e competente no sentido de ter experiência de playoffs e também a nível de qualidade individual, porque ok, Jalen Johnson, Nick Alexander-Walker, CJ McCollum, Onyeka, sim, tudo muito giro, mas do outro lado, Evan Mobley, Jarrett Allen, não é? Evan Mobley que é melhor que Onyeka, de modo geral, não é? O Onyeka pode ser, e tal, mas no lado ofensivo, tem lançamentos, o Evan Mobley, a dupla de bases, pá, é o James Harden está-me a escapar o nome, James Harden e Donovan Mitchell, que são superiores ao Nick Alexander-Walker e ao CJ McCollum. Pá, não há nada a dizer, a nível de qualidade é superior. Ali na posição 3, é verdade que ali nos Cavs está ali muito. Será que é o Ken Ellis? Será que é o regressado Max Strus? Será que não sei o quê? Há ali muita questão. O Jalen Tyson está a aparecer, é verdade, um jovem jogador, mas realmente, e depois a questão de o melhor jogador da série, está Donovan Mitchell. O Jalen Johnson está a fazer uma época engraçada, All-Star, mas Donovan Mitchell é nível All-NBA, já o Jalen Johnson nível All-Star. É diferente, é diferente. Por isso que eu digo, esta vai ser uma boa. Vai ser engraçado ver os Atlanta Hawks. Atenção, estou a dizer que os Hawks vão ser eliminados varridela. Não acredito muito nisso. Acho que vão dar trabalho, principalmente na questão defensiva. E eu acho que Quinn Snyder, se conseguir explorar as tais fragilidades que eu falei no vídeo dos Cavs defensivas da equipa, que são, tem ali a defesa de perímetro e isso, e não é só com o Ken Ellis que resolve. E já agora também o Schroeder, por exemplo. Os Cavs têm um base suplente de Dennis Schroeder. Estão a ver? Já os Hawks têm o Gabe Vincent. Outra diferença. Mas realmente acho que os Hawks conseguem. Nada, lá está. Deve conseguir ali explorar ali algumas fragilidades, principalmente na questão dos ataques de transições rápidas, em que os Cavs aí são fracos, porque o Jarrett Allen não tem pedalada para andar a correr e para trás para a frente, digamos assim. E acho que os Hawks conseguem jogar nisso e acho que podem beneficiar nisso e sacar jogos. Só que acho que no final os Cavs vão passar a série. 6, 7 jogos. Acho que vão passar a série na mesma e são favoritos. Isso não há dúvidas nenhuma. Já sobre os Hawks, embora não querendo muito te alongar para conversas da off-season, não é? É uma equipa, como eu digo, engraçadita, mas que está à espera do jogador alfa. Está à espera do. Só pode dizer, do treino, num treino, mas está à espera do jogador. E ele disse isso na trade line que os Hawks até estavam à espera que pudessem fazer alguma coisa pelos Giannis. Por questões do pico do draft, que eles têm, lá está, a melhor pick dos Bucks e dos Pelicans, que pode ser uma pick top 4. Pode ser perfeitamente uma pick top 4 neste draft, que nós todos sabemos que é profundo e de excelente qualidade. Depois tem a pick do próximo ano, a pior entre os Pelicans e os Bucks, e eu acho que os Hawks estava naquela de, será que os Hawks vão pegar nessas duas picks, que realmente têm algum valor e podem interessar para os Bucks e meter em cima da mesa e dão, lá está um contrato como o Porzingis que é aspirante e pode interessar aos Bucks porque é aspirante para limpar a questão de contratos. Matei um Rizaché que na altura da trade deadline ainda tinha algum valor. É verdade que ainda era um jogador que não estava a desiludir, mas o seu valor de mercado não estava assim a descer tão a pica agora. Está a descer completamente, já não tem quase nenhum valor. E eu pensava que os Hawks podiam fazer essa jogada, não é? E trazer os Giannis na equipa, embora os Giannis nesta equipa podia não encaixar assim tão bem, embora o Onyeka pode ser um bom parceiro para os Giannis, questão de lançamento. Na altura tinha o Luke Kennard, lá está, pensando que havia o Luke Kennard, podia dar, lá está o tal, mais um atirador. Jalen Johnson tinha que melhorar, mas pronto, não havia. A questão é que depois há lá o Dyson Daniels, também não é bom lançador, tal como os Giannis, não é? É bom defensor, mas ofensivamente é limitado, principalmente em questões de lançamento. Mas pronto, e eles precisam de, se calhar, se querem dar um passo em frente, é ali uma boa equipa, mas precisam de um jogador alfa e não é o Anthony Davis. E falava-se muito de Anthony Davis, mas felizmente essa coisa já acabou, que ele foi para os Wizards e ainda bem, porque Anthony Davis nesta equipa então é que não fazia muito sentido, a meu ver. Lá está, ia tapar outra vez o Onyeka ia passar a jogar a 4, o Jalen Johnson a 3, jogasse que uma lineup big, grandalhona, mas não estava a gostar muito dessa ideia do fit, mas vamos ver como é que vai ser nesta off-season, não são conversas, mas é uma equipa realmente interessante, mas se quer mencionar coisas
voltar a umas finais de conferência e isso, e eles precisam realmente de um jogador da All-NBA. Tal, lá está. Enquanto os Pistons têm um Cade, enquanto lá está, os Cavs têm o Donovan Mitchell, enquanto os New York Knicks têm um Jalen Brunson. Estou a falar, lá está, desses principais candidatos. Pronto, os Celtics têm o Jason Tatum e depois também, lá está, tem o Jalen Brown, mas precisam desse tipo de jogadores. Enquanto os Hawks têm aquele coletivo engraçadito, mas pá, com o Jalen Johnson não vais ter um teto muito alto, ou não podes ter aspirações muito altas, seja nesta época ou na próxima época. Mas vamos ver. Como eu digo, os Hawks têm uma pick interessante deste draft, não a deles, que a deles vai para os Spurs, mas a externa tem uma pick interessante de draft e por isso vamos ver como é que vai ser. Bem, malta, espero que tenham gostado. Este é o último vídeo aqui da rúbrica e também espero que tenham gostado do resto da rúbrica. Grande abraço a todos, malta, e já antes de ir embora, atenção, se inscrevem aqui no canal, na mesma. Deixa o likezinho aqui no vídeo que ajuda no algoritmo e também ativem o sininho para receber, lá está, porque isto ainda vai sair mais vídeos, não disto, mas agora vai ser mais no âmbito de guias da off-season e também sai sempre aqui os nossos episódios de podcast. Grande abraço a todos e até à próxima, malta. Tchau, tchau.